Olá, pessoas! Vocês que estão aqui agora no canal Espiritismo em Foco. E esse é o momento do estudo do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o quarto livro do Pentateuco, né, da codificação espírita, né? Pentateuco, 5 livros. Eu questiono isso aí, porque para mim tem mais um, né, que é o que é o Espiritismo, né? Mas isso aí é outro assunto, né? Mas esse é um livro, né, que faz parte da codificação, né, com Allan Kardec, né, que traz aqui os conceitos, né, que nós temos de céu, de inferno, de felicidade ou de infelicidade depois da morte do corpo e etc. Então nós chegamos aqui agora neste vídeo para o capítulo 3, cujo título é O Céu. Então vamos ver isso aí, né? Nós anteriormente analisamos, né, no primeiro capítulo a questão do materialismo, do niilismo, né, dessa coisa toda da negação. Depois vimos a questão do temor da morte no capítulo 2 e agora aqui no capítulo 3 vamos entrar, né, no capítulo da nome, né, ao parte do título, né, que é o céu e o inferno. Então esse é o capítulo, é o céu. Então vamos ver aqui qual o significado, né, dessa questão do céu, né, no sentido cultural, sentido religioso, né, no sentido espiritual, espiritualista e mais especificamente também no sentido espírita, né, esse conceito de céu, né, que não é o céu físico, né? Apesar de que quando a gente se remete a essa questão do céu, a gente também olha para cima, a gente meio que mistura as duas coisas, né? O céu físico e esse céu que seria o local o local prometido às almas bem-aventuradas, vamos dizer assim, né? As almas por aqueles que morrem bons, puros, né? Abençoados e vão para o céu, vamos dizer assim. Ou em algumas culturas religiosas, aqueles que têm privilégios, né? Que teriam, né, vamos dizer assim, algum privilégio perante o Criador e já iria para o céu, porque observou alguns cultos externos, né? Então tem esse lado também. Mas vamos lá. Item 1, né? A palavra céu se diz, em geral, olha, em geral, né? Do espaço indefinido que circunda a Terra. Então, esse espaço que está em cima, né? Ele está falando do céu físico, né? O espaço indefinido que circunda a Terra e, mais particularmente, da parte que está acima do nosso horizonte, né? Ali, a linha do horizonte, o céu vai até ali. Por isso muita gente acreditava que a Terra terminava num abismo, né? Porque o horizonte parece dar uma descida, né? E aí, mas justamente porque a Terra é esférica, é geoidal, não é redonda, né? A palavra, né? Ela, a palavra céu, vem do latim coelum, formado do grego koilos, ixi, tem que falar até grego aqui, meu Deus, oco, que quer dizer oco, côncavo, né? Porque o céu parece aos olhos como uma imensa concavidade, né? Não parece? Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, é um céu por cima do outro, quer dizer, quanto mais em cima era um céu melhor, né? A existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, quer dizer, era feito de uma matéria sólida, só que transparente ou translúcida, sei lá, né? Formando esferas concêntricas das quais a Terra era o centro desses céus aí, né? Os céus, não é nem o céu, parece mais os céus aí, né? Essas esferas, né, que formam esse céu aí, né, girando ao redor da Terra, arrastava consigo os astros que se encontrassem em seu circuito. Então era uma coisa ali misturada, né, com os astros físicos e esse céu, né, essas esferas, esses céus superpostos, né? E isso era uma crença antiga, da antiguidade, né? Bem, essa ideia que se prendia à insuficiência de conhecimentos, óbvio, né? Então, essa ideia que se prendia à insuficiência de conhecimentos astronômicos, gente, não confundir astronomia com astrologia, viu? A astronomia é a ciência que estuda o espaço, os fenômenos espaciais. A astrologia é um negócio lá dos signos, lá,
né? Não vamos confundir, né? Bom, então, essa ideia dos antigos, né, que se prendia à insuficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus de beatitude, quer dizer, quem fosse mais melhorzinho ficava num céu acima, né? Era um céu sobreposto, né? O último céu, quer dizer, o que ficava mais em cima, era a morada da suprema felicidade, né? Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles. Daí a expressão estar no sétimo céu. Pô, estar no sétimo céu quer dizer que está no céu melhor de todos, que é o último andar, né? É tipo estar na cobertura, né? Estar no sétimo céu para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos, né, admitem 9 deles. Olha que diferença. Os muçulmanos, né, os islâmicos, admitem a existência de 9 céus e não 7, né, como os mais antigos, né? E os muçulmanos admitem 9 deles, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. Então, está na felicidade suprema para os muçulmanos, está no 9º céu, né? Nem só no 7º céu, né? O astrônomo Ptolomeu, olha, um astrônomo da antiguidade, Ptolomeu, tem até uma nota de rodapé aqui, né? Ptolomeu viveu em Alexandria, que era uma sociedade antiga muito próspera em conhecimento, né? Tanto que tinha a biblioteca de Alexandria, que era um poço de conhecimento, né? Então, Ptolomeu viveu em Alexandria, no Egito, né? O país era o Egito, no 2º século da era cristã, ou seja, no século II da era cristã. Ok? Então, o astrônomo Ptolomeu contou 11. Opa! Ptolomeu já botou. Eram 7. Os muçulmanos deram 9. Ptolomeu, o astrônomo, botou 11. Olha só. Dos quais o último era chamado Empíreo. Empíreo, nota de rodapé. Do grego, né? Por ou prai. Prai quer dizer fogo. Então imagine, né? O último céu, o Empírio, tem um nome de fogo, né? Por causa da ofuscante luz que aí reina. Então esse 11º céu, né? Que eram 11, né? Ele tinha uma luz muito forte. Por isso era chamado Empírio, né? Que tem a ver com fogo, com luminescência, né? Uma luz ofuscante, né? E é perdão, é ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna, o Imperial. Ah, vamos para o Imperial. Pensou? Que maravilha, hein? Todo mundo quer ir para o Imperial, né? Agora, então, a teologia cristã, né, reconhece 3 céus. Então, a nossa teologia mais comum, a teologia cristã, reconhece 3 céus. Reduziram, hein? Era 7, foi para 9, foi para 11 e a teologia cristã diminuiu para 3. Olha só. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. É o céu físico, né? O segundo é o espaço onde se movem os astros. O espaço fora da Terra, onde estão as estrelas, os outros planetas, o Sol, essa coisa toda. E o terceiro, além da região dos astros, muito além da região dos astros, é a morada do mais alto, né, com M, com A maiúsculo. É a morada do mais alto, a região dos eleitos que contemplam Deus face a face, quer dizer, os eleitos de Deus que vão para o céu e ficam contemplando eternamente a face de Deus, né? É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. Na verdade, em termos de céu, de ir para o céu, beatitude, é único, né? Foi para o céu, porque os outros 2 primeiros são mais a parte física, né? Mas a parte espiritual, né? Vamos dizer assim, é o céu, né? O que seria o terceiro aqui, onde a pessoa fica vivendo aquela contemplação eterna de beatitude, coisa que já foi largamente questionada aqui pelo Espiritismo, né? Quem lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, já sabe disso, né? Já sabe muito bem. Por isso que é importante a pré-leitura, né, dessas obras para entender melhor o livro Céu e Inferno. Ok?
Então vamos lá. Item 2. As diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam ainda, né? As diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados, ou seja, dos totalmente felizes, né? Repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo, né? A Terra é o centro do universo, e qual é o outro? É o duplo erro. Qual é o outro? E que a região dos astros é limitada. Quer dizer, a Terra que é o centro do universo, o resto é só enfeite. E essa região dos astros que a gente vê fora da Terra é limitada. Isso já caiu por terra há muito tempo, né, gente? Quando o Kardec estava fazendo esse estudo aqui, não tinha os telescópios que temos hoje, nem os satélites que vão lá para longe para filmar e fotografar tudo, né? Então tinha essa limitação ainda. É para além desse limite imaginário que todos colocam essa região afortunada e a morada do Todo-Poderoso, esse céu lá lonjão, né? Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, lá lonjão, em um lugar do centro de onde a irradiação do seu pensamento pudesse se estender a todos. Então, lá de lonjão, mesmo assim, o pensamento dele irradia para todos os lugares. No caso, aqui só para a Terra, né? Já que a Terra é o centro do universo e não há vida em outro lugar que não na Terra, dentro desse conceito aqui, né? Que Allan Kardec está trabalhando, né? E muitos ainda hoje acreditam exatamente assim, gente. Apesar de tudo, apesar de todas as descobertas, o fanatismo religioso ainda acredita exatamente assim. Muitas pessoas, né? Mas cada um no seu momento, né? Item 3. A ciência, com a inexorável lógica, olha, eu adoro essas palavras, inexorável, quer dizer, não se corrompe, não se corrói, né? Inexorável. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou a sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. Quer dizer, a ciência dessa época já conhecia o espaço, sim, né? E mostrou que essas teorias eram totalmente infundadas. Imagine hoje, né? A Terra não é mais o eixo do universo, nunca foi, né? Somos apenas mais um planeta nessa vastidão de universo planetário, né? A Terra não é mais o eixo do universo, mas é um dos menores astros rolando na imensidade, um dos menores, né? O próprio Sol, o nosso Sol, né, não é senão o centro de um turbilhão planetário. Turbilhão. Não é só 8, 9, como a gente vê no nosso sistema solar, né? As estrelas, o que são as estrelas? São inumeráveis sóis ao redor dos quais circulam mundos inumeráveis, separados por distâncias dificilmente acessíveis ao pensamento, embora nos pareça se tocarem, né? Por causa da distância. Agora imagine, gente, cada estrela é assim, ver cada estrela como um sol, um sistema planetário com vários planetas em volta. Cada estrela que a gente vê. Imagine. Dizem que nem todas as estrelas é exatamente isso, né? Pode ter outras questões. A estrela também pode ser uma explosão espacial e que a luz está viajando ainda, né? Tem essa teoria também. Mas aqui, na teoria espírita, cada estrela, Allan Kardec está observando como um sol que tem vários planetas, né? Em torno de si. É um sistema, cada estrela é um sistema solar, vamos botar assim. Imagine, né? Então a Terra nunca foi o centro do universo, é uma das menores, né? Como Kardec diz aqui. Nesse conjunto, né? Esse conjunto aí, né? Regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e o poder do Criador, a Terra não aparece senão como um ponto imperceptível nessa imensidão toda, né?
e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Imagine, a Terra ainda é um dos planetas menos favorecidos para ser habitado nesse universo. Será que Kardec não está exagerando, não? Não. O que ele quer dizer? Que há planetas com condições de habitabilidade, de vida, muito melhor do que a nossa. E com certeza, né? Desde então, pergunta-se: por que Deus teria feito dela a única sede da vida e aí teria relegado suas criaturas prediletas só na Terra? É a mesma coisa que criar um. Imagine, eu sou um construtor, vou construir um grande condomínio e só um apartamento privilegiado vai ser ocupado. E o resto é só para enfeitar. Não tem o menor sentido isso, né? Essa comparação foi. Eu estou repetindo essa comparação que eu vi uma vez de Medrado, numa palestra dele. Bem interessante, né? Tudo, ao contrário, anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. Então a humanidade não se restringe só ao planeta Terra, né? A gente vê isso lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo que fala sobre progressão dos mundos, né? É bem esclarecedor, né? A ciência nos revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não poderia tê-los criado sem objetivo, né? Para nada, para quê? Né? Deve tê-los povoado de seres capazes de governá-los, né? De habitar como nós somos aqui, né? Bom, item 4. As ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Então, assim, as minhas ideias, as minhas considerações e conclusões, gente, é estar de acordo com o alcance do meu conhecimento. É o que eu sei, eu não posso ir além do que eu conheço até conhecer mais coisas, né? Então, as ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveu dar-lhes um novo curso, porque uma informação nova, verdadeira, muda a ideia da gente, né? Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças deveram se modificar. Apesar de, como eu disse antes, uns permanecem acreditando nessas coisas, né? A paciência. O céu foi deslocado, olha só. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas, ou então respondem: mistérios de Deus, né? O Espiritismo, né, o nosso Espiritismo, veio resolvê-la, demonstrando a verdadeira destinação do homem, né, do ser humano, não é só do homem, da mulher, do ser humano, né? A natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida. Quais os atributos de Deus, gente? Que está lá no Livro dos Espíritos: imutável, né? Perfeito, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, né? Então, a natureza desse último, né, do Espiritismo, e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecimento, se chega ao desconhecido por uma dedução lógica, né? Mesmo que a gente não tenha ido lá no planeta, mas por dedução lógica, né? Sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta, né? Da experiência com os espíritos, né? Que já enriquece mais, além da ciência do mundo, as informações dos espíritos dentro da seara espírita enriquece mais ainda, né? Item 5. O homem é composto do corpo e de espírito, né? Corpo e espírito. Aliás, tem a tríade humana, né? Quando estamos encarnados, somos uma tríade humana. Espírito, perispírito, corpo, né? Então, o homem é composto do corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, né? É o princípio inteligente. O ser da razão, da racionalidade. O ser inteligente, né? O princípio inteligente do universo. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente
o espírito para o cumprimento de sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento, ou a sua evolução, ou a sua caminhada evolutiva, né? O corpo usado, o corpo usado se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Óbvio, a morte, né? A morte do corpo, né? Sem o espírito, o corpo não é senão matéria inerte, quer dizer, não tem vida. Como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, né? Então, assim, o corpo sem o espírito não é nada, é matéria inerte. Mas o espírito sem o corpo é tudo, porque ele fica mais livre. Olha que comparação, né? O espírito sem o corpo, o espírito é tudo. A vida e a inteligência, né? Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para se reencarnar. Ou seja, nós voltamos ao plano espiritual. Ok? Após o mundo corporal, composto de espíritos encarnados, e o mundo espiritual, composto de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer, algum planeta qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, né? Toda parte, ao nosso redor, né? E no espaço. Está lá e cá, preenche tudo, né? Não está lá longe em outro lugar, né? Eu já falei isso em outro vídeo, né? O mundo espiritual, ele interage, ele se relaciona incessantemente com o mundo físico, né? E é um dos princípios da doutrina espírita, estudar as relações do mundo material com o mundo espiritual, né? Então, o mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado, não há limite para o mundo espiritual. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distância com a rapidez do pensamento, né? Aí são os espíritos já mais adestrados, né? A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos. Aliás, né, nem só os espíritos mais adestrados, até de forma inconsciente, né? A gente se move com a velocidade do pensamento. Até um espírito perturbado pensa em algo ou em alguém que ele tá fixado e, no instante, ele é atraído para esse algo, esse alguém, né? Agora, já os espíritos, como eu falei, já mais burilados, já fazem isso conscientemente. Essa é a diferença, né? Então, a morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos, quer dizer, manter o espírito cativo no corpo. Beleza? Item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir. Então, somos criados simples. Ele está fazendo um resumo, gente, do que a gente já sabe, né? Somos criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir, em virtude do seu livre arbítrio, né? Das suas escolhas. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, começa a perceber coisas que não percebia antes. E, por conseguintes, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores, quer dizer, até novas satisfações, né? Por conta disso. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. Quer dizer, os espíritos mais elevados conseguem ver muito do que os espíritos mais inferiores não conseguem ver. A felicidade está em razão do progresso alcançado. Então, a felicidade verdadeira, gente, está ligada ao progresso espiritual que alcançamos, né? A plenitude, como diz Joana de Anjos, né? A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um não pode ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estarem cada um em lugar distinto. Ok?
Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro, absolutamente como para um cego e um vidente que se dão as mãos, né? Quer dizer, dois espíritos, tão um mais inferior quanto superior, podem dividir o mesmo ambiente, mas as percepções deles são diferentes, porque a evolução de cada um é diferente, né? Ok? Um percebe a luz, que não faz nenhuma impressão sobre seu vizinho. O outro já não percebe, né? A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles as aurem por toda parte onde a encontram, na superfície da terra, no meio de desencarnados ou no espaço. Então, qualquer lugar, eles podem aurir a felicidade, né? Pode ser no plano espiritual, pode ser encarnados. Isso depende do desenvolvimento da maturidade espiritual de cada um. Okay? Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se em um concerto se encontrem dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado, o primeiro experimenta a sensação de felicidade, né? Porque percebe todas as melodias, todas as notas, né? Enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Quer dizer, ele não entende aquilo que ele está ouvindo, né? Aquilo não toca nele, né? Assim ocorre com todos os gozos, né, dos espíritos que estão em razão de sua aptidão em senti-los, né? Todos os gozos, todas as boas sensações. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias, olha só, esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entrevêm e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados, né? Que eles só vão acessar quando se depurarem também, né? As harmonias, esplendores, as sensações divinas, vamos dizer assim, né? As grandes sensações, né? Item 7. Olha só. Opa. Vamos lá. Item 7. O progresso. Opa. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, né? Inclusive, é uma lei, né? A lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, né? A lei do progresso está ligada à lei do trabalho, né? Mas, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência. Aí vai do proceder de cada um, segundo a sua vontade. Eles apressam assim ou retardam seu progresso. Se usarem a inteligência, apressam. Se usarem a negligência, retardam o progresso, né? Simples assim, né? Então, assim, ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade, porque retardar o progresso é retardar a felicidade, porque a felicidade espiritual está em função do progresso espiritual, né? Então, pronto. Ao passo que alguns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. Quer dizer, uns adiantam um passo e outros ficam estacionados por séculos nas faixas da espiritualidade inferior, né? São, pois, são, pois, os próprios artífices de sua situação. Quer dizer, eles constroem a própria infelicidade, né? Então, são, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, né? Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo. Então, do meu atraso eu só posso culpar a mim mesmo, né? Do mesmo modo que aquele que avança em
tem todo o mérito. Então, aquele que avança, que caminha, tem todo o mérito porque fez pelos seus esforços. A felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos, né? A felicidade suprema não é o quinhão senão dos espíritos perfeitos, de outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não a alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade, né? As duas balanças, intelecto e moral, né? O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado. Tá? Raramente os dois seguem juntos, né? Mas o que o espírito não faz em um tempo, ele fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual se vêem frequentemente homens inteligentes e instruídos, pouco avançados moralmente e vice-versa. Então você vê pessoas muito inteligentes, mas com um comportamento moral questionável. E pessoas até de boa índole e tudo, mas com a inteligência, né, questionável também. E ambas as coisas têm que andar juntas. Agora, o mais importante, o mais urgente é realmente o crescimento moral, né? É a prática do bem. Mas se praticar o bem com inteligência, o bem é muito mais bem feito, né? Item 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, né? A encarnação, bom, que nós encarnamos, reencarnamos, né? Bom, ao progresso intelectual, pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho, então a gente é obrigado a se aprimorar, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros, né? O progresso moral se faz pela convivência uns com os outros, né? Nós com os outros, eu com vocês, vocês comigo, a gente com os outros, né? A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. O que é a vida social? É a nossa relação com outras pessoas, que também é uma lei que está no Livro dos Espíritos, lei de sociedade, né? A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por objetivo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Então, tudo isso aqui, gente, tem a ver com nossas relações uns com os outros, ok? As relações uns com os outros, ou seja, a formação do homem de bem ou do homem perverso, né? Que tem todas essas qualidades que foram descritas, como também tem todos esses defeitos que foram descritos, tem a ver com as relações uns com os outros, né? Tem a ver com as relações com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vícios, nem virtudes, ou seja, seria uma nulidade, né? Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. Então, se uma pessoa se isola, realmente ele se preserva do mal, mas também não pratica o bem, então também ele não progride, né? Somos responsáveis também pelo bem que não fazemos. Isso já nos disse os Espíritos em um livro dos Espíritos, né? Item 9. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo o que há de mal em si. Então, gente, realmente uma existência corporal, apesar de muita gente não querer acreditar na reencarnação, é insuficiente para o nosso progresso, para aprendermos o que temos que aprender, para corrigirmos o que temos que corrigir, né? O selvagem, por exemplo, poderia, em uma só encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do europeu mais avançado,
né? Ele fala do europeu porque ele está falando do contexto dele, né? Dos homens mais avançados intelectualmente, socialmente. O selvagem poderia alcançar isso em encarnação só? Não, né? Isso é materialmente impossível, com certeza. Deve, pois, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? Quer dizer, esse selvagem está condenado a ser aquilo só mesmo e pronto? Não, porque ele também é um filho de Deus como todos nós e também tem direito, né, a se aprimorar, a crescer espiritualmente. O simples bom senso repele uma tal suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Então, negaria a justiça e a bondade de Deus e também a lei do progresso, a lei natural do progresso. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas sejam necessárias para atingir o objetivo que é a perfeição. Então, quantas encarnações nós temos? Não se sabe o número exato. Somente quantas forem necessárias para a gente atingir a perfeição, né? Em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes, quer dizer, eu hoje trago a bagagem das minhas experiências anteriores, aqui ó, no meu inconsciente, subconsciente, né? Posso não lembrar no consciente, temporariamente, né? Enquanto estou encarnado, mas trago a bagagem, conhecimento, as tendências, vícios, virtudes, toda essa coisa, né? Então, a cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes em aptidões, em conhecimentos intuitivos. Tem certas coisas que tem que parece que já nasceu sabendo, né? Algumas vezes é verdade. Em inteligência e moralidade, né? Moralidade, princípios éticos, né? Princípios bons princípios de comportamento, né? Cada existência é assim um passo adiante no caminho do progresso. E aí tem uma nota de rodapé, né? No capítulo 1, no número 3. Que tá que comentamos no primeiro vídeo, né? Então, a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que não têm nada mais da materialidade terrestre. Então, a encarnação em corpos pesados como os nossos, né? Ela só é necessária a nós ainda que estamos ainda patinando na inferioridade espiritual, né? Já temos consciência, já estamos buscando o crescimento, né? Esse estudo que a gente está fazendo é a prova disso, né? Mas ainda estamos com a necessidade dessas encarnações, como dizem os espíritos, mais grosseiras. Os espíritos superiores já encarnam em mundos superiores que já não tem essa materialidade toda que nós temos aqui. E tem espíritos que nem encarnam mais, só vivem a vida espiritual, porque não tem mais a necessidade de encarnação. Continua o seu progresso só na vida espiritual. Ok? Então, da parte destes, ela é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão da qual estão encarregados junto deles. Aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por devotamento. Então, essas grandes almas, às vezes, encarnam aqui na Terra, mas para nos dar exemplo, para nos ensinar. Jesus, né? Jesus não é um espírito que precisa mais encarnar. Ele encarnou para uma missão muito específica, né? E outros espíritos também, que já não têm mais necessidade de encarnar aqui na Terra, mas encarnam em missão, para nos ajudar a progredir, né? Quer dizer, se submete ainda a sofrimentos de um corpo físico como o nosso, para nos ajudar a progredir. E muitas vezes são maltratados, né? Como o próprio Jesus, né? O que aconteceu. Bom, item 10. No intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual. Então, no intervalo é o quê?
é quando a gente fica no mundo espiritual desencarnado entre uma encarnação e outra, né? Na erraticidade. Então, no intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz, né? A depender da bagagem que ele leve, né? Segundo o bem ou o mal que tenha feito, né? Que ele levou na bagagem, esse bem ou esse mal que ele fez, né? O estado espiritual é o estado normal do espírito. Nosso estado normal, gente, é em espírito, né? O corpo físico é uma coisa passageira, né? Mas nosso estado normal é espiritual, é em espírito, né? Então, o estado espiritual é o estado normal do espírito, uma vez que esse deve ser seu estado definitivo, né? Não encarnar mais, como eu falei agora dos espíritos puros, né? Uma vez que deve ser esse seu estado definitivo e o corpo espiritual não morre. O estado corporal não é senão transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. Ou seja, nós nem sempre somos recompensados pelo que fazemos na encarnação. Muitas vezes a gente recolhe esses frutos no plano espiritual, né? É então também que se prepara para novas lutas e toma resoluções que procurará pôr em prática no seu retorno à humanidade. Então, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, na erraticidade, ele, né, toma resoluções, faz planos para a próxima experiência, para cada vez melhorar e pôr esses planos em prática, né? O espírito progride igualmente na erraticidade. Não quer dizer que o espírito só progrida, gente, quando está encarnado no corpo físico, não. Ele também progride na erraticidade, né? O espírito progride igualmente na erraticidade. Ali aure conhecimentos especiais que não poderia adquirir sobre a Terra. Tem certas coisas, gente, que só dá para conhecer no plano espiritual. Pelo menos, né? Até o momento, né? Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um com o outro. Quer dizer, são dois gêneros diferentes, encarnado e desencarnado, mas são solidários um com os outros. Por isso, passa alternativamente por esses dois modos de existência, ok? Corporal e a existência espiritual, enquanto estamos, né, ainda como espíritos errantes, reencarnantes, ok? Bom, eu vou encerrar aqui, né? Chegamos ao item 10, eu vou encerrar aqui agora, para não ficar o vídeo muito comprido. E aí pegaremos a partir do vídeo do item 11 no próximo vídeo, ok, gente? Nosso próximo estudo. Então, a todos que estão acompanhando, que chegaram até aqui, né? Um forte abraço, espero que esteja sendo proveitoso. Façam a leitura de vocês também, né? É importante. E um forte abraço e fiquem com Deus.